Então, meu irmão, minha irmã, outra vez nos encontramos. A solenidade desta vez é da Santíssima Trindade. A semana passada, o domingo passado, era a solenidade de Pentecostes, dia 19 de maio. Agora, 26 de maio, solenidade da Santíssima Trindade. Deus, Pai, o mesmo Deus, Filho, o mesmo Deus, Espírito Santo. Parece algo criado pela imaginação, pela engenhosidade imaginativa daqueles primeiros teólogos do cristianismo e que ao longo dos milênios foram se renovando as explicações. Mas aqui são palavras do próprio Senhor ressuscitado. Vale explicar. Eu já ouvi uma pessoa muito séria me dizer, mas qual é a diferença entre Deus ser trino ou só um ou três? Que consequências haveria? Quais desdobramentos se verificariam? Seria tudo igual? Não é assim. Deus se revelou Trindade, três. Deus se revelou comunidade e comunhão. O mesmo Deus foi Criador, uma face. O mesmo Deus se apresentou como Salvador, tão humano que se vestiu de humanidade até o extremo. O mesmo agora no Filho. O Filho morreu, ressuscitou, venceu a morte e agora? Acabou aí? O mesmo Deus passou a fazer parte da história humana mediante sua presença entre os batizados seguidores de Jesus Cristo. Como explicar? Não se trata aqui de deduções filosóficas ou de explicações lógicas. Até Agostinho tentou fazer isso e depois, ao longo dos séculos, mais do que explicar, é preciso aderir. Afinal, até sobre o amor humano ainda não se disse tudo. E toda semana surgem novas poesias, novas canções, novas declarações. Experiência humana. Mas a diferença, Deus trino, Deus comunhão, comunidade, vai exigir para quem nele crê, que viva em comunidade, que se reconheça como irmão. E a experiência de comunidade é perdão, acolhimento, reciprocidade, paz. Hoje se fazem guerras com o nome de Deus. Quando não se compreende que Deus é comunhão, pode-se facilmente adotar a violência como argumento de contraposição. E nós estamos a celebrar a solenidade de um Deus amoroso, não só que se revelou amoroso, mas que na sua natureza mais íntima é assim. É da natureza de Deus propor o convívio dentre pessoas que se queiram bem. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
É esse o Evangelho para a solenidade da Santíssima Trindade. Os 11 discípulos caminharam para a Galileia. Onde estavam antes? Estavam em Jerusalém. Tinham se encontrado com o ressuscitado. Mas e agora? No encontro lá com Maria Madalena, ela transmitira o seguinte recado: eu vi o Senhor. Pediu, falou-me para que partissem para a Galileia, 120 quilômetros ao norte de Jerusalém. Distante para os padrões da época, 120 quilômetros em cavalgadura ou caminhando a pé, que sacrifício! Mas lá foram para a montanha. Montanha é o lugar do encontro com Deus, para os padrões da época. E Jesus se lhes apresentou. Na Galileia, a Galileia foi o lugar onde Jesus os chamara. Eles se tornaram discípulos, o começo do seu discipulado foi lá. Agora retornaram, vão recomeçar o discipulado, agora enviados pelo ressuscitado. Se antes foram chamados a segui-lo, agora foram chamados e enviados a levá-lo para toda a parte do mundo. Todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Que expressão solene, que para os critérios da época significavam céu e terra. Era a maneira de se referir à totalidade do universo. Segue, pois, ninguém tem tanta autoridade no universo ou no mundo existente quanto ele, um poder que recebeu do Pai, o ressuscitado. Então, atenção ao que ele vai dizer do alto de sua autoridade infinita. É esse o modo do evangelista apresentar um cenário cheio, denso de futuro, de promessas, partindo de um passado recente marcado por muitas maravilhas e também pela cruz, com tudo o que ela significou de sofrimento. Mas agora vão, partam. Para quê? E aí, enquanto se celebra a festa da Santíssima Trindade, a esta celebração está associada a missão. Levem o Evangelho a todos, façam discípulos por toda parte. Isto é, celebrar a solenidade da Santíssima Trindade não é apenas uma homenagem abstrata ao Criador e ao Salvador do mundo. É uma experiência vivida de partilha da presença do Espírito de Deus, da Trindade, desculpe-me, da presença do amor trinitário de Deus que sustenta os discípulos no caminho da missão. Veja a conclusão. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, ou até a conclusão da história, poderíamos dizer assim. Isto é, a missão de apresentar Jesus como Salvador, Filho de Deus Pai, que nos dotou da riqueza do Espírito Santo, para que levassem eles, e nós também, o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui aparece a Trindade, batizar. Vale a pena aqui, atenção a este verbo. A palavra batizar, baptizen em grego, é como mergulhar. De fato, em muitos ambientes, as crianças e mesmo adultos são mergulhados na água. É como
vão, anunciem o Evangelho e mergulhem no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas vão e pratiquem certos ritos, não é tanto envolvam desde fora o batizado em alguma realidade exterior, mas que sejam inteiramente impregnados da presença, mergulhar água, vida, mergulhados, imersos no Deus Trino, num Pai amoroso que criou, num Filho amoroso que salvou e no Espírito de amor que sustenta a interioridade, as motivações e o espírito humano de cada um, para que nunca se afaste de Jesus Cristo. Na solenidade da Santíssima Trindade, somos convidados a despertar, tomar consciência, desde o batismo, a Trindade habita em nós. É como se Deus fosse tão íntimo a nós, mais do que nós mesmos. Faz parte daquela realidade mais profunda da nossa verdade pessoal. É isso que se celebra na festa solenidade, festa litúrgica da Santíssima Trindade. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Meu irmão, minha irmã, estamos a festejar a solenidade da Santíssima Trindade. Mais do que um enunciado, mais do que uma teorização sobre Deus, a Trindade, assim somos interpelados, é uma experiência de sentir-nos filhos do Deus, bom Deus Pai, de sentir-nos irmãos do bom Deus Filho, Jesus Cristo, de sentir-nos impregnados do bom Deus Espírito Santo. São expressões que apontam para realidades distintas de Deus e que estão a nos envolver desde a existência primeira da nossa história pessoal. Convido-o a rezar comigo agora. Convido-o, pois, a aquietar-se, é o primeiro passo, para que não nos percamos em recordações de problemas ou fantasias religiosas. Fechemos nossos olhos. Vamos pacificar a nossa interioridade. Respirar lentamente e profundamente. A lentidão na respiração ajuda-nos a controlar a própria interioridade, tomar consciência de quem somos, do que fazemos. Cria intimidade conosco mesmos. Respire profundamente, por favor. Tente sentir o ar que lhe impregna as vias aéreas, inflam os pulmões, leva o oxigênio, traz o gás carbônico, num movimento de vida cuja gratuidade primeira procede do Criador. Respire serenamente. Vamos ao passo seguinte, conservando-nos em atitude de interioridade pacificada e pacificadora, vamos pedir ao Espírito de Deus
a força, a luz, a potência divina que venha ocupar a inteireza do nosso ser, a mente, os afetos, as emoções, também a nossa estrutura corpórea, que tudo seja linguagem humana da presença do Espírito Santo. E então peçamos, como prece, é um modo de exercer a liberdade e suplicar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, a vossa força, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um outro passo agora. Vamos criar as imagens, construir, reconstruir o texto, que há pouco foi proclamado, foi lido e foi explicado. As cenas, os espaços, os movimentos, as reações. Vamos imaginar aqueles 11 discípulos de Jerusalém, foram para a Galileia, 120 quilômetros, vários dias, noites a caminho, hospedados em diferentes lugares, viagens cansativas, sol escaldante, agora estão a escalar o monte e chegaram. Quem sabe eles estão a olhar para o cenário que desde lá se descortina. E o ressuscitado se deixa ver. Eles o percebem. Já não é com aqueles perfis de um corpo físico tão frágil como o deles. É o ressuscitado que se apresenta. Até o texto informa que alguns tiveram dúvidas, será que é verdade? Será que é ele? Nunca se imaginava desde o Antigo Testamento sobre ressurreição. Tudo é novo. Alegram-se por encontrá-lo. Mas ainda estão torpedeados pelo fato absolutamente inusitado. Ele está vivo entre nós. E Jesus aproximando-se deles. Vamos tentar imaginar o Senhor a aproximar-se de cada um deles. O texto não diz, mas talvez tenha olhado um por um, saudado, quem sabe. Lá estão eles, entre o maravilhamento e a incerteza. Tente vê-los, que se perguntam, que se entreolham, que se indagam. E o Senhor começa a falar. Ide e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Tente ouvir a voz do ressuscitado. E aí o tema da festa de hoje, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nunca tinham ouvido naquela formulação. Tudo tem traços absolutamente novos. Não se trata mais de destacar milagres, não se trata mais de contemplar espetáculos admiráveis, já não se trata de discutir com fariseus. O grande tema e a grande causa que toca diretamente a eles, que percorrem todo o mundo criado, em todas as nações,
como uma tarefa que nunca se esgotará. Façam discípulos batizando. Não será apenas dizer como se comportar, que comportamentos assumir, que causas abraçar. Não se trata de lições a levar ou de notícias a transmitir. Trata-se, sim, de partilhar experiências do que significa ser mergulhada na ternura de Deus, o Pai que chamou à vida, o Filho que salvou e o Espírito que agora será a força de Deus em cada passo daqueles discípulos, os de outrora e os de agora. Tente ver aqueles discípulos. Alguns se ajoelharam, outros duvidaram. Talvez depois se ajoelhem os que tiveram dúvidas. Tudo é surpresa ante as experiências e o que o Senhor reservou para os seus. E aquela frase última: estarei convosco. Isso, tente imaginar o Senhor a dizer isso. Estarei convosco. Será até o fim da história. Não é o fim do mundo como um término repleto de tragédias e castigos. Longe disso. A história inteira, ela existe para que os discípulos levem o amor de Deus a todas as fronteiras. E agora um último passo ainda. Ponha-se lá, entre aqueles 12. Tente perceber com a sua história os fatos de sua vida nos quais você pode dizer: Deus estava comigo. Graças a Deus, assim se fala sempre. Mas algumas realidades foram mais altissonantes, foram mais enfáticas. Tente recordar seu nascimento, o nosso, ninguém lembra, mas tudo foi gratuidade. Conhecer Jesus Cristo, tudo foi possibilidade que recebemos de graça. A nossa capacidade de amar, de onde veio, o bem que fizemos até hoje, tudo era a força do Espírito de Deus que estava lá a nos mover e comover. E um novo passo, o Senhor deixou a missão: levem o Evangelho, anunciem. Talvez o ressuscitado esteja a olhar para mim, a perguntar-me, quem sabe, como posso apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem ou que gostariam de levá-lo em sua intimidade, não apenas como informação, mas como experiência. Tente imaginar o Senhor e o ressuscitado a olhar para você, para mim, cada um, colocar-se diante do ressuscitado. Tente ouvir o convite e o pedido e a missão. Leve o Evangelho. O que vou lhe responder? Agora, a minha resposta é também a minha oração.